Bom, uma vez visto já no filme anterior os conceitos da engenharia de produção, a gente dá andamento vendo o processo de planejamento de produção através do módulo de MRP2 do Ômega. Então, dentro do MRP2, eu posso cadastrar aqui vários cenários de planejamento de produção, que dentro do Ômega é chamado de programas e planos. Dentro de cada cenário, inclusive, eu posso colocar previsões de venda, sendo essas previsões por dia ou por período. E uma vez colocado isso, eu posso rodar, então, propriamente dito, o cálculo do MRP. Na hora que eu peço para rodar o cálculo do MRP, o sistema pergunta qual programação, plano, ou seja, qual cenário eu vou querer executar agora e quais as parametrizações desse cenário. Por exemplo, eu vou querer ver todos os depósitos, vou querer ver um conjunto de depósitos, por exemplo, depósito 2, 3 e 7, uma sequência de depósitos, ou seja, quais depósitos vão ser considerados dentro desse meu programa plano. Se eu não colocar nada, ele vai considerar todos. Dentro desse programa plano, vai considerar os pedidos de venda já colocados? Eu posso pedir para não colocar, para considerar os pedidos zerados, né, ou pedir para calcular. Agora, lembra que dentro do Ômega, um pedido de venda pode entrar bloqueado por diversos motivos, como o cliente tem duplicado em atraso, por limite de crédito, lista mínima de preço. Então, se esses pedidos que entraram bloqueados, eu posso querer que eles participem ou não desse meu programa do MRP2. Então, aqui que eu coloco, você vai considerar todos os pedidos, somente os desbloqueados, somente os bloqueados. Vai considerar também as ordens de produção já em andamento. Quero que o sistema também olhe os pedidos de compra já em andamento, as requisições de compra, as cotações de compra, os pedidos de compra em aberto, que são contratos que eu tenho com meus fornecedores. Eu quero que o sistema veja também a previsão de venda. Previsão de venda ainda posso ver por período ou diária. Se eu quero que ele considere as previsões de venda, se tiver previsões atrasadas, eu quero considerar essas previsões atrasadas também nesse meu planejamento. Se eu trabalho com lote, eu quero que considere a data de validade desses lotes para ver se eu posso utilizar aquele material ou não. O que eu vou considerar como demanda de venda? A previsão mais os pedidos, ou dos dois o maior? Eu quero que venham os itens também lá do meu MPS, do planejamento de longo prazo, aqui para o meu planejamento de médio prazo. Eu vou considerar aquela minha política de estoque fixo ou por cobertura também nesse meu planejamento. Então tem diversas parametrizações que eu posso fazer aqui, inclusive se vai rodar capacidade já aqui ou não. Se eu pedir para não rodar capacidade, seria o MRP1, pedindo para rodar capacidade é o MRP2, né? Posso colocar observações e eu também posso agendar esse processo, eu não preciso executá-lo agora. Então eu posso inclusive agendar uma sequência de cenários para serem executados, para rodar à noite, por exemplo, chegar de manhã já está todos executados. Então toda vez que eu tenho esse botão aqui dentro do Ômega, esse botão reloginho, o sistema permite que eu parametrize que horário que eu vou querer rodar esse processo, e se eu vou querer rodar todo dia, a cada tantas horas, assim por diante. Então roda esse processo, e o que o sistema então retorna para mim? Os resultados do MRP, ou seja, o que eu deveria comprar e o que eu deveria produzir segundo as parametrizações que a gente já viu no módulo de engenharia. Mas antes de eu ver, propriamente dito, essas sugestões, será que esse plano é viável? Será que eu vou ter problemas com capacidade? Será que eu vou ter problema com a chegada de materiais para produzir ou com ordens atrasadas? Então, antes de eu ver as sugestões propriamente dito, seria interessante eu ver as exceções de estoque e as exceções de capacidade. Como funcionam então essas exceções de estoques? Eu posso então aqui escolher qual plano que eu estou querendo ver as exceções, posso fazer já alguns filtros pré-estabelecidos e posso escolher se eu vou querer ver todos os meus possíveis problemas, todas as minhas possíveis exceções ou não. Aqui eu vou querer ver todos. Então o sistema já mostra um grid aqui para mim quais os itens que eu posso ter problema. Quais são esses problemas então? Em falta. Em falta significa que eu já deveria ter feito um pedido ou uma requisição de compra, mas o material ainda não deveria ter chegado. Eu deveria ter aberto uma ordem de produção, mas ainda não precisaria ter terminado a produção. Em falta, isso é mais grave. Isso significa que eu não estou conseguindo produzir, porque o material que eu precisava não chegou, e também porque eu não estou conseguindo entregar para um cliente, porque eu não consegui produzir.
Fora isso, o sistema também mostra se dentro do meu tempo, desse meu programa plano, dentro desse meu cenário, ou acima do desejado, ou seja, vai ficar abaixo ou com excesso. Vamos ver, por exemplo, essa caneta que eu tenho dentro da minha base e vou querer detalhar para saber quando que ela vai ficar em excesso e por quê. Então, clico aqui em posição de suprimento e o sistema detalha para mim todo o planejamento desse item dia a dia dentro do meu cenário de programação. Ou seja, dentro, nesse caso, do meu cenário 7A. Então, ele mostra dia a dia todos os meus recebimentos e minhas necessidades. Então, ele começa mostrando minhas necessidades programadas e planejadas, meus recebimentos programados e planejados, qual vai ser meu estoque, então, projetado, qual o meu estoque definido pela minha política de estoque, e qual que é a minha variação, então, referente ao meu estoque planejado com o meu estoque desde a minha política. Perceba que o meu estoque projetado é de 200, pela minha política deveria ser 100, então eu estou 200% do estoque que eu precisaria, por isso que está amarelo. Então, esse aqui eu estou com estoque em excesso. Já no dia 10, o meu estoque projetado é de 100, pela minha política de estoque deveria ser 100 também, então eu estou exatamente o que eu deveria ter, 100% então do meu estoque, ele fica verde. Então, na hora que eu parametrizei esse item lá na engenharia, eu coloquei uma margem para cima ou para baixo, está dentro dessa margem ainda 100%, mas poderia ser que tivesse 110%, ainda ficaria verde. Se eu vier aqui para a direita, ou seja, a linha do tempo, eu vejo que no dia 10/9 ele fica novamente acima do desejado, por isso que volta a ficar vermelho, e depois aqui mais para o final ele fica verde porque está dentro então do meu planejado. Então eu tenho dentro desse meu cenário exatamente quando vai ficar acima, quando vai ficar abaixo, para eu poder entender o que está acontecendo com ele. Agora eu vou entender o que está acontecendo, por exemplo, no dia 10 aqui do 9 de 2009. Então eu quero ver todos os meus recebimentos, todas as minhas necessidades, o que está acontecendo nesse dia. Eu posso clicar 2 vezes e o sistema detalha só esse dia para mim. Então ele mostra que meu saldo inicial nesse dia é de 100 peças, mostra todas as minhas entradas planejadas e minhas entradas programadas. Então está entrando 400 peças por quantidade de produção firme e minhas saídas. Então está saindo então 380 peças através de pedido de venda. Se eu começo com 100, mais 400, dá 500 peças, saindo 320, eu vou ter então um estoque final projetado de 120 peças. Como minha margem é 10% para mais e 10% para menos sobre 100, que seria a minha quantidade ideal, eu estou 20% a mais e não 10%, por isso que está com excesso, por isso que está amarelo. Então, o que é, por exemplo, essa minha saída programada de venda de 380 peças? Eu posso vir aqui também detalhar nessas guias. Então, aqui é planejado, não é nesse caso, é programado mesmo. Então, clique em programado, programado de vendas. Então essas 380 peças está saindo para o meu cliente COI através do pedido 132 na linha 1 desse pedido. Então, aqui eu consigo ver também os porquês dessas sugestões. Então, eu consigo saber, de repente, mudar algum pedido, fazer alguma coisa, já consigo ver aqui o porquê que está gerando, então, essas previsões para mim. Então, eu posso detalhar ou não sou obrigado a entrar aqui e ver o porquê. Mas aqui pode ser interessante já para eu saber administrar esses itens para ver realmente se eu vou ter problema com eles ou não. Mesma coisa, eu posso ver as exceções da minha capacidade. Então, que dia que vai estar com excesso de utilização, que dia que vai estar subutilizado. Então, tem esses dois tipos de exceções, subutilizado e estouro de capacidade. Cada linha aqui, nesse caso, é um dia, mas poderia ser uma semana, poderia ser um mês. Então, estou vendo que essa minha bancada, eu coloquei que eu queria trabalhar, que ela está disponível, aliás, 8 horas por dia, mas se eu queria trabalhar no máximo 7,6 e no mínimo 5,6 horas por dia, e está previsto nesse dia consumir 8,38. Então, estou com excesso realmente de capacidade. Posso pedir, então, para detalhar essa máquina dia a dia, clicando aqui em carga do tipo de máquina. Então, o sistema mostra para mim dia a dia o planejamento desse meu recurso. Quando está verde é porque está dentro do planejado, amarelo porque está ocioso, então está subutilizado, e vermelho aqui ele está com excesso de capacidade. Então eu posso também detalhar por que estou consumindo 8,38 horas nesse dia. Daqui eu já consigo ver que 8,29 horas é em produção mesmo e 0,08 horas é em setup dessa minha máquina. Clico 2 vezes só nesse dia e o sistema mostra quais são as ordens planejadas e programadas para esse dia. Então eu tenho 2 ordens aqui para mim, tá?
uma ordem programada em duas ordens firmes, quais são os itens, qual é a quantidade que eu tenho que fazer, quantas horas eu estou consumindo então para produzir cada uma dessas, e daqui mesmo eu poderia, por exemplo, pegar a ordem de 60 dianteiro e alterar a data dela, tá? Jogar para mais ou para menos. Como já é uma ordem programada, eu não mexo mais no roteiro nem na quantidade, porque a ordem já está aberta lá na produção. Eu teria que ir lá e mudar isso. Mas daqui do planejamento, se a ordem tivesse apenas planejada, aí sim eu poderia fazer essas alterações. Bom, então aqui eu consigo mudar as datas para deixar isso dentro do meu horizonte de planejamento mais verde possível, digamos assim, dentro da minha capacidade, e já consigo também ver os possíveis estouros de capacidade que eu tenho com bastante antecedência, com várias semanas de antecedência se eu quiser, visualizando aqui para frente, então tudo que está dentro do meu cenário. Isso eu poderia ver também graficamente, com 3 dimensões ou 2 dimensões, qual o meu top máximo, né? Qual o meu limite mínimo, e quanto que eu estou fora, quanto que eu estou dentro, poderia ver aqui dia a dia. Bom, vendo de repente isso e achando que dá para administrar, já faço o que eu quero, aí sim eu vou ver em sugestões do MRP, o que o sistema está sugerindo eu produzir, e o que o sistema também está sugerindo eu comprar. Então aqui em produção ele está avisando que eu preciso abrir uma ordem no dia 25/8 dessa minha caneta MAC 01 de 2.000 peças, e 20.000 peças aliás, por exemplo, com essa caneta, abrir essa ordem no dia 25 para terminar a produção no dia 30, e assim por diante, uma série de produções. Eu aceitando, eu venho aqui em firmar, e daí ele já está pronto para eu especificá-lo, já abrindo efetivamente uma ordem de produção. E se for aqui na parte de compra, mesma coisa, já abrindo automaticamente uma requisição de compra ou um pedido de compra conforme as parametrizações. E depois a gente vai ver então no módulo de controle de produção como que é feita a liberação dessa ordem e o apontamento dessa ordem de produção.